Vamos então agora às perguntas. É da Margarete Grilo, da Tribuna do Norte. No Brasil, há uma dificuldade grande de conseguir dados oficiais pela lentidão dos órgãos e até pouca transparência, apesar da lei de acesso à informação. Muitas vezes, isso inviabiliza uma investigação. Que orientação você pode dar? Como lidar com isso? Bem, temos alguns problemas similares em relação a algumas agências. A gente faz uma solicitação ao governo federal e, às vezes, eles demoram anos para recebermos uma resposta, algo de volta. Existem algumas agências estaduais que são muito difíceis de se lidar. Eu diria algumas coisas. Número um, é bom, ainda assim, saber que registros o governo mantém ou detém, porque uma coisa é que eles tenham os dados e podem compartilhar, e uma outra coisa é que os dados não existem. Se os dados existem e eles não querem compartilhar, é bom saber disso, isso é útil, porque potencialmente nós poderíamos pegar esses dados de alguma outra entidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, professores e acadêmicos têm acessos a dados aos quais os jornalistas não têm, e vocês podem tentar trabalhar com esses professores, com esses acadêmicos. Também existem muitos repórteres que, se eles sabem que essa informação existe e não é pública, ou o governo não quer compartilhá-la, a gente pode obtê-la através de fontes, e nesse ponto é muito importante tentar trabalhar com fontes dentro do governo, mas também em outras instituições que talvez tenham acesso a essas informações. Podem vazá-las para vocês, dar essas informações para vocês, e quando vocês não têm grandes bases de dados, ainda podem fazer um bom jornalismo de várias formas. Por exemplo, se vocês tiverem um caso muito forte, vocês podem fazer uma reportagem e ganhar impulso. Nós recebemos muitos chamados na ProPublica, colocamos ali, fazemos uma reportagem, e aí no final da reportagem nós dizemos, se isso aconteceu com você, ou se você sabe alguma coisa sobre isso, fale conosco, ou seja, chamar pessoas que compartilham daquela experiência, que passaram pela mesma coisa. E é claro, eu reconheço o desafio de se obter dados, informações de entidades e organizações públicas. Eu falei sobre isso na minha apresentação de uma reportagem chamada In God's Name, que eu compartilhei com vocês, que eram aquelas escolas cristãs para crianças com dificuldade. Não havia dados oficiais, era difícil manter ou rastreá-los, mas haviam alguns registros de governo que nos permitiram ter uma pequena ideia sobre como esses lugares funcionavam. Então, eu diria que, se o registro exato não estiver disponível, talvez existam outros registros que não sejam tão claramente úteis, mas que vocês podem agregar. E aí vocês podem unir materiais de entrevistas, reunir isso tudo, outros tipos de registros, e aí vocês conseguem ter uma ideia, um painel disso. Pode não ser um painel perfeito, mas vocês podem achar rachaduras e entrar naquela história, encontrar essa história. Boa tarde, gente. Meu nome é Eduardo Miranda, eu sou daqui do Mato Grosso do Sul, daqui de Campo Grande. Mas a minha dúvida mesmo que eu fiquei é quando ela falou para começar a falar cedo com o alvo da reportagem, porque ao mesmo tempo que isso pode mudar o curso da investigação ou não, eu queria saber se o próprio alvo também pode sabotar a investigação, né? Se ele ficar sabendo muito cedo. Então, eu queria saber essa relação tênue entre a gente também avisá-lo muito cedo da investigação. Bem, não importa em que parte do mundo que eu ensine, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, porque é algo, assim, difícil de saber, não é complexo, não é uma ciência exata. Bem, mas eu acho que existem momentos nos quais o seu alvo vai tentar sabotar o seu trabalho. No entanto, eu vou dizer que eles não têm muito sucesso ao fazer isso. Eu já vi tentativas de sabotagem de trabalho investigativo, mas, às vezes, pode ser através de uma corporação, um hospitalar. A gente tenta fazer um comunicado de imprensa
tentando mitigar os impactos da história, não é? Essa organização faz esse comunicado, mas no final das contas só atrai atenção para o que essa organização está fazendo. Ou seja, depende também de você verificar se eles têm aí um histórico de tentativa de sabotagem do trabalho investigativo. E um dos principais exemplos que eu tenho de chegar cedo num alvo é quando eu estava trabalhando numa investigação sobre o Departamento de Polícia de Tampa. Eles tinham essa prática policial, né? Eles paravam as pessoas por violações de leis de ciclismo, pessoas que estavam dirigindo as bicicletas de forma errada. É uma coisa muito boba nos Estados Unidos, né, que se faz, e eles só estavam fazendo isso, tínhamos relatórios que eles só faziam isso em áreas nas quais havia comunidade negra, predominantemente de pessoas negras, e era um perfilamento, uma criação de perfil racial. E eles disseram assim, não, só estamos fazendo isso para dar segurança ao ciclismo, é muito difícil, é muito perigoso aqui para as pessoas usarem as suas bicicletas. Nós usamos esse argumento que eles nos deram e verificamos onde estavam ocorrendo os acidentes entre ciclistas, não é? E qual era a relação? E conseguimos descobrir que não estavam parando as pessoas que tinham mais acidentes, não, eles paravam essas pessoas, esses ciclistas, onde a maioria das pessoas eram negras ou de origem latina. Portanto, essa é uma forma de pegar a pessoa na mentira, não é? Verificar qual é o argumento que elas apresentam precocemente. Ou se você estiver lidando com alguma coisa perigosa, ou com uma entidade que tem um histórico de retaliar, ou de retaliação contra repórteres, você pode utilizar aí um outro caminho. Mas se for uma entidade corporativa, um grupo mais sofisticado, eu tentaria pensar em cenários na minha cabeça e de que tipos de sabotagens poderiam ocorrer. Mas os repórteres, é claro, tem que se preocupar com isso, todos os repórteres que eu conheço se preocupam com isso, mas no final das contas não acaba prejudicando tanto eles quanto poderíamos pensar. E se você chegar no alvo tarde demais, ou se você não der ao alvo informações suficientes para que eles ofereçam uma resposta, bom, eles podem te pegar num erro mais tarde, certo? Portanto, é bom oferecer alguma informação ou informação suficiente para o alvo para que eles respondam assim que possível. Do Gabriel Vital, do Diário da Região de São José do Rio Preto. Acredito que muitos jornalistas, principalmente os que trabalham de forma independente e não têm um grande grupo de mídia por trás, deixam de investir em pautas investigativas por conta do assédio judicial. No Brasil, temos casos em que autoridades ou pessoas economicamente poderosas sufocam jornalistas com processos para inviabilizar a própria atividade jornalística. Como lidar com esse tipo de situação e minimizar o risco de sofrer processos em demasia? Bom, esse é um grande problema. Todo tempo, pessoal, os jornalistas investigativos me fazem essa pergunta. É muito difícil fazer jornalismo investigativo como jornalista independente. Número 1, custa caro. Número 3, demanda tempo. Número 3, é realmente bom ter editores, colegas, não é? Quando você é independente, está trabalhando completamente sozinho, a questão jurídica, essa barreira é muito real. O melhor conselho que eu posso dar é se familiarize com as leis, quais são os arcabouços jurídicos no Brasil, para ver aí brechas ou restrições sobre a imprensa livre. Eu acho que a sua organização de jornalismo, essa organização provavelmente tem ferramentas e treinamentos para jornalistas independentes e também um pouco de compreensão jurídica que cerca o nosso trabalho, mas internacionalmente é mais difícil como jornalista independente trabalhar. Existem muitas questões que não nos incentivam a fazer isso. Bem, sempre que a ProPublica contrata jornalistas independentes, nós assumimos o seu risco. Quando você tem alguém que está comprando o seu trabalho, a gente pode entrar num entendimento similar. Se você for processado, por exemplo, não é apenas um risco seu, mas é um risco também para quem você vendeu o seu trabalho. Acho que vocês têm que pensar nisso quando fazem jornalismo independente. Espero que outras publicações também pensem nessas questões.
Olá, pessoal. Eu sou Beatriz, repórter do jornal O Dia, aqui do Rio de Janeiro. Alexandra, eu gostaria de te pedir para falar um pouco sobre esse processo de se tornar uma jornalista investigativa. Eu tenho esse desejo, né, de fazer reportagens mais de fôlego, mas eu ainda não tive eu ainda não consegui fazer uma reportagem. O meu trabalho é mais de cobertura do factual. E eu tenho a impressão que esse momento de avaliação da pauta, essa que você falou na aula, de pensar na pauta, se é possível fazer, e que isso talvez seja uma etapa muito importante para conseguir fazer algo maior. Então, queria que você falasse um pouquinho da importância dessa etapa e de como deixar de ser uma jornalista do factual e virar uma jornalista investigativa. Bem, como uma repórter, você se expõe a muitas investigações potencialmente boas. Se você cobre governo, crime, todo dia, todos os dias você é exposta a possíveis histórias e reportagens investigativas. Não é como eu comecei falando, comecem com o corpo, não é? Na minha aula. Basicamente tem a ver com manter-se alerta por exemplos de alguma coisa que aconteceu que é ruim. Não precisa ser uma morte, mas, por exemplo, um acidente ou como evitar um dano que é possível. Mantenham-se alertas ao cobrirem crimes, ao cobrirem desastres naturais e se encontrarem algum exemplo no qual alguém foi prejudicado por problemas do sistema que poderiam ser evitados, esses danos poderiam ser evitados, aí você pode dar início a uma reportagem investigativa. Bem, eu sei que é difícil, você tem que cobrir todo dia, encontrar reportagens, histórias todo dia, e talvez você não tenha um mês para parar e fazer uma reportagem de maior fôlego, mas vocês podem fazer algumas coisas. Número 1, você pode começar com histórias pequenas, reportagens menores, que têm algum interesse. Se alguma coisa ruim aconteceu, você pode investigar as razões sistêmicas que levaram ao fato. Não é assim, alguém morreu num acidente, mas volte e veja, será que o local não estava protegido ou alguém não estava seguindo as normas? Existe uma cobertura iterativa que é muito poderosa em termos de reportagem investigativa. Não, talvez não precise ser um projeto de um ano, você pode ser um projeto de uma semana. Bem, eu nem sempre tive um emprego no qual eu trabalhava com investigações. Eu tinha que equilibrar outros trabalhos, não é? Eu equilibrava trabalhos para fazer isso, mas temos que nos manter fazendo as ligações telefônicas, no background, buscar essas notícias, buscar essas informações, mas eu realmente acho que bem, temos aí o desafio de encontrar o tempo para fazer isso, mas eu acho que os repórteres de notícias, quando você liga o seu radar e percebe como utilizar esse radar para encontrar aquele corpo que eu mencionei, vocês, repórteres, estão muito bem posicionados para encontrar uma história que deva ser contada, que vale a pena ser contada. Obrigada. Agora a pergunta da Isadora, do Poder 360 em Brasília. Alexandra, em sua aula você cita as camadas de uma história. Queria saber como organizar a busca por essas camadas, de forma a otimizar a investigação e não perder o foco ou o tempo tentando sempre buscar algo mais profundo na investigação. Investigar uma história é sempre como tentar construir um caso jurídico se você for um procurador, por exemplo. A gente começa com o que aconteceu de ruim, ou exemplos de danos que poderiam ser evitados. Precisamos nos perguntar, o que aconteceu, ou que poderia ter acontecido, que poderia ter evitado esse dano, ou esse fato ruim? Pode ser uma camada. Talvez todo o problema teve início com uma lei que foi criada ou que foi implementada, ou seja, buscar a origem desse problema ou oportunidades que foram perdidas, oportunidades de evitar o problema, isso é uma camada. Depois,
voltar ao incidente em si. E o que aconteceu depois, logo depois desse incidente? Será que a agência governamental ou a instituição reagiu da forma como deveria? Se não, aí esta é um bom caminho investigativo. Não é? Ir para trás, ir para frente nessa linha do tempo é muito útil. Também, muitas vezes, a gente vê que existem incidentes negativos que acontecem num sistema. Talvez alguma coisa horrível aconteceu com alguém há 3 anos e a mesma coisa horrível aconteceu a essas pessoas no ano passado. Vocês podem investigar o que aconteceu depois da primeira ocorrência, que não foi feita para evitar a segunda ocorrência daquele fato negativo. Eu acho que essas camadas têm muito a ver com a questão de evitar uma segunda ocorrência e também verificar o que essas instituições poderiam ter feito que não fizeram. Também tem a ver com falar com especialistas ou instituições que estão trabalhando de forma melhor ou como lidar com aquele problema no sistema de forma ideal. Por exemplo, nos Estados Unidos temos alguns estados que fazem coisas muito bem, trabalham muito bem com saúde mental, por exemplo. Estávamos trabalhando numa investigação na cidade de Nova York sobre um programa que levou a muitos danos, que não era nada bom, e nós nos perguntamos, será que tem algum estado que está trabalhando melhor nessa área? E vocês podem fazer isso. O que pode... Em tudo, em relação a sistema hospitalar, a sistemas de orfanatos, qual é um sistema ou qual é uma agência que trabalha de forma melhor, de forma próxima ao ideal. Isso também ajuda, seria uma boa camada. Eu sou Geraldo Campos, sou repórter, editor hoje aqui na Gazeta de Vitória, do Espírito Santo. Uma dúvida minha é sobre o ponto em que a Alessandra fala sobre compartilhar a investigação, junto quando ela fala de ouvir antecipadamente o alvo, mas ela fala também de boas práticas, como, por exemplo, compartilhar o que você conquistou, né, o que você tem apurado, com quem não tem aquilo, com quem não conseguiu avançar nessa apuração, quem tentou e não conseguiu. Essa parte me deixou um pouco na dúvida. Isso seria dizendo, por exemplo, quanto a colegas jornalistas que não conseguiram, ou no sentido até mesmo de autoridades, compartilhar com autoridades responsáveis talvez por investigar aquele caso, as investigações que eu tive na minha apuração? Seria em qual dos dois sentidos ou os dois? Bem, se eu entendi bem a pergunta, Geraldo, você está falando sobre o que nós chamamos o processo de não surpresa, processo sem surpresa, assim que chamamos na ProPublica. Você não pode surpreender ninguém sobre quem você está reportando, sobre quem está escrevendo. Então, a gente coloca as nossas conclusões, as nossas hipóteses numa carta para as autoridades, para os agentes, e a gente diz, isso que nós descobrimos na nossa reportagem, nós nos sentimos confortáveis sobre publicar essas informações, mas acreditamos que a nossa história pode se beneficiar do contexto, de algum contexto que vocês possam nos oferecer. Nós fazemos isso porque queremos ser justos, mas também não queremos publicar algo com erros, não é? Algo que não seja real. Se o alvo compreende todas as informações que nós temos, às vezes as pessoas que não querem falar com vocês lá no início do processo, elas se tornam aí disponíveis para falar com vocês, porque querem participar do processo. É claro que existem riscos, como eu disse para o Eduardo, ao revelar os seus achados antes da publicação. Algumas pessoas podem se utilizar disso, mas eu vou dizer que passei por esse processo por muitas vezes ao longo dos anos e sempre foi benéfico, mesmo com alvos mais difíceis. Porque se você se encontra com fala com eles, às vezes eles tiram algumas partes, alguns erros da sua reportagem. Eu enviei para vocês uma reportagem sobre as meninas na Libéria. Nós estávamos em contato com o alvo, eles tentaram nos processar, eles tentaram sabotar a investigação, eles foram muito difíceis. Eles pararam de falar com a gente por meses, e aí a gente mandou para eles uma carta com 4.000 e poucas palavras,
falando sobre o que íamos publicar, e eles nos deram 2 horas conversando sobre os nossos pequenos erros, não é, na reportagem, e, é claro, eles não acabaram com os nossos principais achados, só pequenos erros. Então, eles perceberam que eles não tinham defesas contra os principais achados da nossa reportagem. E nós conseguimos publicar. A gente nem conseguiu dormir direito antes da publicação, porque estávamos muito impressionados com a carta de resposta deles. Nós sabíamos que não havia nada que eles pudessem usar para derrubar a nossa reportagem. Mas, é claro, alguns agentes, alguns alvos podem tentar sabotar, podem tentar mudar a história, mas, no final das contas, eu acho que esse processo comprovou ser benéfico. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta totalmente, por favor, me diga. Respondeu sim, mas eu queria só fazer um complemento. Aqui na Gazeta, no final do ano passado, como editor, eu e uma repórter estávamos trabalhando em um caso sobre corrupção eleitoral dentro de presídios, direcionamento de voto dentro de presídios nas eleições aqui no Brasil. E a gente teve essa iniciativa de compartilhar isso com a Polícia Federal, responsável pelas investigações. E o que a gente notou é que a gente tinha mais conteúdo investigado sobre o assunto do que a própria polícia tinha até o momento. Eles estavam conduzindo as investigações, a gente tinha mais coisa do que eles. E aí eles pediram para a gente compartilhar a apuração, até para ajudar nas investigações, obviamente fizemos isso, só que eles fizeram um pedido que nos deixou assim, numa dúvida de como proceder, que por favor, aguarde a gente avançar nas investigações, até porque a gente precisa fazer uma operação policial sobre isso. E se vocês acabarem publicando esse conteúdo investigativo, vocês vão atrapalhar nas investigações, a gente pode perder provas, pode perder, pessoas podem fugir, enfim. Resultado, a gente acabou esperando pela ação da Polícia Federal, e todo aquele conteúdo investigativo que a gente tinha na expressão, o furo jornalístico em primeira mão, a gente acabou perdendo essa primeira mão, porque eles acabaram fazendo a operação. O que você aconselharia no momento desse? A gente não necessariamente precisa atender a esse pedido de esperar investigações? Bom, parece muito frustrante, não é algo que dessa forma. Bom, a minha primeira pergunta seria se eles pediram para vocês esperarem porque isso teria ameaçado as vidas de alguém. Ao tomar essas decisões, vocês têm que pesar se vocês publicarem a sua história poderia criar danos não necessários. Parece que eles estavam mais preocupados com a interferência no seu caso, mas ao mesmo tempo, se eles estivessem utilizando as suas informações para fazer a sua investigação, não é o nosso trabalho, não é oferecer informações para eles. Eu reconheço o desafio do seu problema, foi um desafio que vocês enfrentaram, mas, bem, se, na verdade, a publicação da sua história levasse à morte de alguém ou algum tipo de retribuição ou vingança, aí sim eu esperaria. Mas eu ia pedir à polícia para me dar acesso à investigação deles. Será que vocês conseguiram ver, não é? Por algum acesso especial a essa investigação, porque daí vocês veriam isso, vocês também tirariam algo disso, seria mais uma troca, seria um pouco menos pior, mas eu reconheço um desafio, é um desafio, de fato. A Aline Reis, do Jornal Plural de Curitiba, Paraná, pergunta: sobre essa situação de fontes pedirem para aguardar publicações por questões diversas, estou no mesmo impasse. Não é um caso de polícia, mas há 2 semanas a assessoria de imprensa me pediu para esperar um pouco para publicar uma reportagem, porque o responsável voltaria de férias hoje. No entanto, hoje até agora não conseguiu posicionamento. Nesses casos, o ideal é tocar a pauta sem esse posicionamento mesmo, embora tenha concordado em esperar? Bom, esse pessoal da polícia está me incomodando muito, está me irritando. Bom, bem, é importante entender, eu acho, qual é o problema, que eles estão tentando aí parar, não é interromper. Editorialmente, você e seu
editor devem tomar a decisão sobre publicar ou não. Em relação à história que tem também, se é uma fonte sua, se vocês vão ter que continuar trabalhando com essa fonte no futuro, você tem que levar isso em consideração, não é? Tentar atender o seu pedido. Mas se eles estiverem sendo maus com vocês, ruins com vocês, eu pediria para eles me contarem por que que vocês estão pedindo para eu postergar. Talvez essa história possa, ou essa reportagem possa levar a um dano físico de alguém. Aí, ok, podemos esperar. Mas se for somente por questões de relações públicas, que eles querem se preparar melhor, bom, essa não é uma boa razão para segurar uma reportagem. Aí eu iria adiante. Tendo dito isso, se forem fontes com as quais vocês queiram trabalhar no futuro, você deve levar isso em consideração, o pedido deles, eu digo. Mas, às vezes, esse pedido não é razoável, se eles não derem um bom motivo para fazer você esperar. Eu publicaria com essas informações que vocês têm, né, levando isso em consideração. Queria agradecer a presença da Alexandra, que concordou em participar dessa sessão para vocês, e uma boa tarde para vocês.